Fala pessoal, estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast, Resenhas de Obras. Um podcast que a ideia aqui é mostrar as histórias por trás das obras. Estamos hoje aqui com a nossa primeira convidada, Maria Barros, uma engenheira top das galáxias, que tem aqui muita experiência para compartilhar com a gente. Muitas histórias. Para quem não me conhece, meu nome é Hermidas Lopes, eu sou engenheiro civil, sou o CEO da empresa Ideia Engenharia e Arquitetura. Se apresenta aí, Maria. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Barros. Eu sou formada há 15 anos em engenharia civil. Eu sou dona da Maré Engenharia Criativa, uma empresa que tem 3 anos de existência. E eu estou muito feliz aqui, convite no meu amigo Hermidas, amigo de faculdade, né, dos corredores de faculdade, a contar para vocês como é uma obra, além de toda a poeira que se vê, de todo aquele caos, de todo aquele barulho, né? Obra é um ambiente que também a gente constrói relacionamentos, que ficam histórias. Eu tenho ótimas histórias para contar de obra. A gente faz vínculos com funcionários. Hoje, meus funcionários da Maré Engenharia são antigos funcionários meus que trabalharam nas empresas que eu passei. E a gente vai contar aqui muita história legal, né? Nós selecionamos aqui algumas épocas que vale a pena compartilhar com vocês, então espero que vocês fiquem ligados, porque vem muita novidade por aí. Muita novidade. Antes da gente começar, eu queria agradecer aqui aos patrocinadores. Nós temos aqui o pessoal da Aço 101, que está patrocinando o podcast, meu amigo Rodriguinho, da Aço 101, BR 101. Parabenizar o Rodrigo pela iniciativa também. Na verdade, a ideia era de Rodrigo também, desde o início. Ele convidou a gente para dar o início. E talvez ele venha aqui, conversar com a gente, quem sabe, meu amigo Rodriguinho. E queria parabenizar a 101. A 101 é uma empresa que ela sempre está valorizando a engenharia. Inclusive, agora a gente está lançando o projeto da venda da tela de vergalhão de fibra de vidro, que é um produto que está revolucionando o mercado de trabalho. Inclusive, eu particularmente uso em todas as minhas obras. E a Ideia é Engenharia também, né? Que é uma empresa que está aqui patrocinando com o propósito de trazer inovação, de trazer conhecimento e boas dicas, né, Maria? Com certeza. Fiquem juntos nessa conosco, que vai ser muito bom para todo mundo. Maria, vamos lá. Como é que foi nisso aí? Tem alguém da família que lhe inspirou a ser engenheira? Conta aí um pouco essa história aí do início. Eu nunca pensei em fazer engenharia. Eu venho de uma família predominantemente da área médica e assim, né? Costumeiramente a gente vai seguindo a boiada. Tentei medicina há alguns anos, não passei. Passei em medicina veterinária, que eu também gosto muito de animais. Só que eu não me encontrei muito no curso. No início eu achei que não era muito aquilo, tal. E eu conheci uma menina que ela fazia engenharia. Lembro do nome dela até hoje, Rose. E eu acho que as pessoas passam na vida da gente por algum propósito. E o propósito da vida de Rose, na minha vida, foi me colocar no caminho da engenharia. Ela sempre falava muito bem, que gostava das obras, que era muito dinâmico. Aí eu comecei a ter o interesse, tranquei a medicina veterinária, fiz engenharia. E eu sou a primeira engenheira da minha família, com muito orgulho. Quando eu falei, mãe, eu vou fazer engenharia. Engenharia? Nossa, sabe? Com obra, tal. Aí eu disse, não, eu vou fazer. E realmente eu me encontrei na profissão. Eu digo que eu sou casadíssima e muito bem casada com a engenharia. Gosto muito do que eu faço, amo ser engenheira, sou muito realizada na minha profissão. Eu lhe perguntei se você gostava de ser engenheira, que tem Gosto gente que muito, não gosta, né? Gosto. Não me vejo fazendo outra coisa. E aí também eu lhe perguntar, você tem vontade de fazer alguma profissão complementar à engenharia ou não? Como é que foi? Eu gosto muito da área de psicologia. Então, eu faria psicologia para complementar a engenharia, porque hoje eu trabalho mais como gestora, como administradora, né? E a gente, na faculdade, falava muito que engenharia é a profissão das 1001 utilidades. Então, uma dessas utilidades é você ser um pouco de psicóloga na obra, você saber gerir conflitos, até para você mesmo, né? Saber como você pode aliviar algum estresse. Então, eu faria psicologia para me ajudar nesse meu lado de gestora. Pessoal, e Maria, ela tem obras gigantes, né, Maria? Tenho. Já tenho muita. Eu trabalho em canteiro, sempre trabalhei em canteiros de obras há 19 anos. E a primeira obra foi qual? Minha primeira obra como estagiária foi uma em Areia Preta chamada Porto Atlântico. Ali foi uma insistência minha
de o dono da construtora para me arrumar um estágio. Porque na faculdade eu era a única pessoa que não estagiava na sala. Aí o pessoal comentava do estágio, eu disse, não faço estágio. Aí um amigo meu disse, olha, o pessoal está querendo lá. Só que na época, isso há 19 anos, né? Não era muito comum ter mulheres na engenharia. Aí eu cheguei para o dono da construtora, ele disse, olha, eu nunca trabalhei com mulher, entendeu? Isso, Falou, nunca trabalhei com mulher. Não sei se eu devo dar a vaga a você. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, fique comigo um mês. Foi. Fique comigo um mês. Se você não gostar, não tem problema, tá tudo certo. Mas o que aconteceu? Eu passei 1 ano com ele, ele me confiou 2 obras como estagiária, e quando o meu contrato venceu, aí ele me pediu para ficar. E quando eu me formei, anos depois, ele me procurou porque queria que eu trabalhasse na construtora dele como engenheira, mas eu já estava em outro emprego. Interessante, né? Primeira experiência, então já teve meio que uma dificuldadezinha, né? Fato de ser mulher, tá? Chato isso aí. Hoje a gente fala muito, né? Semana que vem é Dia Internacional da Mulher e tal, fala muito que a mulher conquistou um espaço na sociedade, mas eu ainda hoje encontro algumas barreiras, né? Por exemplo, aqui no Natal, no nível Nordeste também, é muito difícil você ver pedreiras, mulheres trabalhando em obra, pegando de fato na massa, né? Isso é muito comum em São Paulo, que tem mulheres que são mestres de obras, mulheres que são encanadoras, né? Eu até vi uma postagem no Instagram essa semana de um curso que teve, que foram formadas 27 mulheres eletricistas. Nossa, que legal, sabe? Eu vibro com essas conquistas, porque eu sei, para mim, o quanto foi árduo conquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Hoje, tudo bem, assim, eu estou mais consolidada, né? Mas na época era muito difícil. Era só eu de mulher e, assim, o pessoal ficava, assim, olhando meio estranho, sabe? Assim, não confiava muito, né? Eu nova, verde, sabe? Mas deu certo, graças a Deus. Uhum. Maria, vamos falar das suas obras agora. Vamos lá. Fala em mulher em obra, acho que eu só teve experiência de mulher eletricista, mas eu nunca vi mulher pedreira, nem servente de obra, não. Tu já viu alguém desse tipo assim, mulher em obra? Servente ou pedreira? Eu vi servente, já. Já viu? Já. Mulheres que faziam rejunte, né? Porque a mulher, ela é muito caprichosa. Né? Rejunte é um serviço final de obra e tem que ter muito capricho, né? Que é o charme da cerâmica, o produto final da cerâmica é o rejunte. E quando eu trabalhei em uma das obras, que foi o North Shop, a gente vai falar mais dele, foi o Partage, tinha mulheres serventes. Então, assim, o rejunte era de primeira mesmo, assim. Sim, vamos lá. Então, vamos falar do TRE, sede do TRE. Primeira obra como engenheira, A minha primeira obra como engenheira foi a sede do TRE, localizada ali na Rui Barbosa, que era uma obra imensa. É gigante super requintada, com acabamentos finíssimos. Eu lembro que a gente fez uma compra de porcelanato para lá, foi a maior compra do estado até então. Foi mesmo? Foi. Legal. Sabe? E foi muito interessante gerir essa compra, porque foi todo um processo, foi todo um cuidado para você receber esse material, né, que não pode ser armazenado de qualquer forma. Lá eu aprendi muito sobre orçamento, era uma obra pública, então era obra com medição de fiscal. Foi uma obra muito interessante. Eu passei lá um bom tempo e gostei bastante. Achei bastante interessante trabalhar em obra grande. Então, eu despertei a partir do TRE. Não, eu quero agora obras que trabalhar em obras grandes, né? O TRE deixou um legado aqui no nosso estado, né? No Rio Grande do Norte. Eu gosto demais quando eu passo assim, que vejo a obra assim, né? Bonita. É legal demais. Eu me sinto, né? A gente estava até conversando que eu não tenho filhos, né? Mas as obras são meus filhos. Então, quando eu passo, eu digo, caramba, eu trabalhei naquela obra, eu lembro que aconteceu isso. Então, é como se tivessem vários filhos meus demais, espalhados na cidade, né? Sim, do TRE, foi para onde? Do TRE, eu fui para uma obra em Candelária, que era o Lincoln, de uma construtora. É um prédio vertical também, né? Era um prédio vertical. E lá foi muito interessante porque lá foi uma obra que eu me envolvia bastante com a questão do bem-estar dos funcionários. Então, foi nessa obra que eu comecei a despertar uma questão que eu comecei a perceber que nessa obra, para eu chegar, assim, para ter uma boa harmonia na obra, eu também tinha que manter os funcionários numa harmonia, ter uma boa relação com eles, né? Eu nunca fui aquela engenheira, Hermidas, que chegava assim,
tinha alguma discussão, eu sou engenheira da obra, nunca precisei me valer da profissão para vencer algum tipo de discussão, de obra, qualquer que seja, sabe, assim, de bater na mesa, como acontece bastante, né? Tem histórias de amigo meu que pelo estresse derruba a porta. Não, eu nem tenho essa força toda, né? Mas foi nessa obra que eu comecei a me engajar muito com o funcionário no sentido de relacionamento. Assim, tudo bom? Como é que você tá? Porque lá no TRE eu era engenheira da obra, mas eu ficava muito mais envolvida com a parte burocrática do TRE. Então, quando eu fui para essa obra, eu comecei a despertar mais esse meu lado, né, emocional, com o funcionário. Exato, tá? Isso é importante demais, eu concordo. E é muito legal, sabe, assim, porque esses funcionários, eles são acostumados a não serem vistos, Demais, né? Às vezes chega algum cliente ou alguém da empresa que trabalha de um cargo mais elevado e passa, eles se sentem desvalorizados. Demais. Então, assim, às vezes um simples bom dia, às vezes você sabe que um filho está doente, você pergunta como é que está seu filho, você já cria ali um relacionamento com ele. Claro, existem limites, né? Você também tem que saber, você não pode se envolver a ponto de ele confundir a sua figura de engenheira com a de um amigo, entendeu? O limiar de diferença deles é uma coisa, assim, muito, muito tênue, sabe? É muito fácil eles. Então, assim, sempre com respeito. Tudo bom? Como é que você tá? Sabe? Vai ter um Natal dos funcionários, vamos fazer aqui um negócio legal, sabe? Vamos comemorar o aniversariante do mês, Isso. né? Bolinho do aniversariante do mês e tal, né? Trazer um presentinho para todo mundo. Exatamente. Eu gostava disso também. Eu acho muito bacana. Porque, às vezes, interessante, né? A gente falando isso aqui, eu trabalhei com um carpinteiro que eu sempre gosto de saber a data de aniversário das pessoas. E eu tenho a memória muito boa para decorar esses fatos. E eu tinha um carpinteiro na obra que ele me ajudava bastante. E não esqueço, 17 de janeiro. Era aniversário dele. Aí eu cheguei vamos comprar um bolo para ele e tal. Ele ficou assim, surpresa, porque nem ele se lembrava do aniversário. Porque é uma coisa para eles, assim, que para a grande maioria não tem muito significado o aniversário, sabe? Assim, eles não são acostumados a comemorar, o pessoal não costuma lembrar. Se eles estiverem trabalhando em outro estado, às vezes é difícil, né? A família está em outro lugar, não tem como comemorar. Então, assim, eu me lembro que ele se emocionou assim, gigantemente. Ele parecia um menino chorando. Realmente é muito difícil, né? O pessoal Sabe? de obra, eu tenho um projeto de trazer o pessoal de obra aqui para conversar, realmente, para mostrar que existe um ser humano ali por trás dela. Exatamente. Né? O cara que está com dificuldade, às vezes não tem nem o dinheiro do transporte, não tem nem o dinheiro de fazer a festinha de aniversário dele. Exato. E a gente, como engenheiro de obra, tem realmente essa oportunidade de trazer o mínimo de dignidade, né? Exatamente. Isso é importantíssimo, Que você só tem a ganhar. Você traz o funcionário para você. Né? Você não vai te ferir em nada, né? Mas eu acho super interessante, assim, super válido. Eu, pelo menos, no meu aniversário, comemoro imensamente. Né? Então, eu quero também que as pessoas participem bem do aniversário delas. Não, e assim, Maria, o cara vai passar 20 anos e ele vai se lembrar desse aniversário. Nunca esquece. Verdade, isso é. Maria, aí vamos falar do Partage no Hot Shop. O Partage foi logo depois? Como é que foi? O Partage foi uma obra que eu trabalhei quando eu estava já me formando. Sim. Sabe? Foi já no final da universidade. E era, assim, a obra mais louca, no bom sentido, que eu trabalhei. Por quê? Porque a obra de shopping é uma obra, principalmente, como foi a questão do Partage, ela era uma obra que era 24 horas. Então, ela tinha 2 turnos. Eu trabalhava no da manhã. Mas, às vezes, também ficava um pouquinho à noite. Então, era 24 horas a obra? Era. Ixi. Então, tinha 2 turnos, né? E era 2 engenheiros? Tinha os engenheiros de dia, né? E eu já tinha terminado o curso. Eu não estava ainda eu não tinha colado o grau ainda. Mas, assim, as funções que eu exercia era praticamente do engenheiro. Só não podia assinar porque eu não tinha ainda o CREA, exatamente. Eu não tinha o CREA. Então, o Partage era uma obra que eu tinha que ir todos os dias. Então, de domingo a domingo. Porque como ela era muito rápida, assim, aconteceu uma vez que eu fui sexta e só voltei segunda. Já estava tudo diferente.
Foi mesmo. Era. Aí, deve ser. era muita gente, era assim, juntando tudo, acho que davam umas 1.000 pessoas. Eu ficava com as lojas âncoras, né, que era C&A, era o McDonald's, na época tinha Insinuante, tinha Pittsburgh, né? Âncoras são aquelas lojas, né? Eu sei que puxa as menores, exatamente. Então, eu tinha que estar em cima deles com a parte de também para ver se eles estavam realmente cumprindo o que estava no projeto, mas também ficava com algumas coisas dos funcionários próprios da empresa, né? Assim, eu ficava muito na parte de granito, né? De revestimento, que lá, né? O shopping é todo no granito, na parte de acabamento final, e era uma loucura, sabe? Foi muito, é como eu falei, cada obra é uma história, cada obra você leva, mas assim, o Partage foi era assim, era uma loucura, surreal, era uma obra muito grande, né? Que assim, eu andava muito. Eu lembro que eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele colocou um marcador de passos. Ele deu mais de 22 mil, sabe, no dia. Foi mesmo. A gente ficava andando, porque imagina, você estava no shopping, aí tinha que atender uma coisa que acontecia, aí você voltava, aí dava a volta, a gente estava sempre em movimento. Chega um fornecedor, aí só chega um fornecedor, exatamente, aí tem uma dúvida no projeto, aí você tem que ir lá, sabe? Mas foi uma época muito legal, sabe? Foi bem interessante. Ei, Maria, você estava me contando que deu mais ou menos 1.000 funcionários, né, a obra desse porto aí. No caso, era o quê? Tinha uns 6 engenheiros a obra toda? Ou era só você? Não. Eu tinha... Não era só... Não, aí, pelo amor de Deus, era muita coisa. Eu acho que tinha mais um... Aí, assim, eu ficava mais com a parte de obra. Eu sempre gostei de obra, sabe? Eu assim, nunca fui aquela engenheira que trabalhava numa sala, no escritório. Eu sempre gostei de obra. Até hoje, mesmo com a minha empresa, eu sinto necessidade de estar em obra. Sabe, eu gosto muito de obra, eu gosto assim de estar conferindo tudo direitinho, né? É uma coisa que eu não consegui desapegar. Eu sempre gostei muito do ambiente da obra, porque é muito dinâmico. Então, lá tinha um gestor de contratos, eu ficava com a obra, tinha uma pessoa que respondia pela folha de pagamento. Sim, tinha engenheiro só para a folha de pagamento. Tinha um que cuidava muito dessa parte mais burocrática de funcionário, né? Do engenheiro, que tinha um engenheiro de segurança, né? Que ali você... Imagina você cuidar da segurança de quase 1.000 pessoas, assim, sabe? Tá pendurado, se tem cinto, aí chega um terceirizado, tem que ver se tá ok, sabe? Tinha também... tinha uma pessoa que ela trabalhava muito só com compatibilização de projetos. A equipe era grande, era muito grande, eram muitos braços. Agora, sim, que cada um respondesse pela sua área. Isso aí era muito bem colocado pelos os donos, né, do shopping. A gente realmente não podia falhar em nada, sabe? Assim, claro, existem falhas, mas assim, a gente tinha que ser muito rigoroso naquilo que a gente estava fazendo. Porque a gente podia perder, por exemplo, um erro na folha de pagamento. De tantas pessoas. Né? No outro dia não tinha ninguém na obra, você pode ter certeza, né? Que a parte mais sensível do funcionário e nossa também é o bolso, né? Então... Errou R$100 e o cara do dia estava reclamando na porta. E assim, e essas reclamações de obra, você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, você tem uma reclamação e tem outra pessoa que tem a mesma dor que você, aí junta essas dores e parece que ela, assim... se avoluma. Potencializa, né? Nossa, sabe? Então, assim, uma coisa que você tem que ter muito cuidado é acabar com esses focos de insatisfação. Né? Rapaz, eu tive uma vez um caso em obra, que aí eu errei, tipo assim, foi R$150. Rapaz, o cara ficou com tanta raiva que foi embora. Tanto que ele morava assim, em Parnamirim, em obra ele em Pirangi. Aí a gente, cadê o cara? Aí o cara já tava ele já tinha pegado a Rota do Sol andando assim, com raiva, sabe? Aí eu mandei o mestre, pelo amor de Deus, vai pegar ele que eu vou dar os R$150 a ele. Diga ele que ele não fica com raiva, não. Eles são assim. Comigo... Fica com raiva mesmo, e vai embora, né? Ele vai embora. Ele dá as costas para você e vai embora. Né? O funcionário, o que ele quer que você pague do dia conforme combinado. Isso. Acabou. Entendeu? Aí você pode exigir dele. Né? Porque às vezes a pessoa, não sei o que, não, eu exijo. O que eu lhe prometo, eu cumpro. Agora também eu exijo. Eu sempre mostro os dois lados, né? Eu sou muito exigente com as minhas coisas. Eu aprendi em obra a ser exigente. E principalmente em acabamento final.
né? Porque eu trabalhei no meu primeiro estágio, que eu falei do prédio de Areia Preta, eu trabalhava no setor de qualidade. Então, eu já comecei na engenharia treinada a ter um olho fino para acabamento. Então, às vezes, eu tô assim, chego numa obra, aí tem alguma coisa assim, eu disse, não, conserta ali. Não tá torto, não, tá? Meça para mim. Aí, eita, tá. Então, conserte, por favor. Por favorzinho, sabe? Assim, com jeitinho a gente pede, né? Não pode desabonar o funcionário, dizer que ele fez um péssimo trabalho, né? Não. Mas outra coisa também que eu aprendi é você falar com um jeito, sabe? Às vezes o funcionário tá totalmente errado, mas você não pode perder sua razão desrespeitando nem a pessoa dele e nem o serviço, né? Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele não pode ser que ele, sei lá, faça pior, né? Fique ruim. A pior coisa de uma obra é um funcionário insatisfeito. Às vezes bola emocionalmente dele ali, aí não demais. Tem mais como melhorar, não. Exato. Eu costumava dizer o seguinte, rapaz, seu trabalho ficou bom, mas vamos melhorar, dá pra fazer desse jeito, melhor, né? Aí vai levando. Exatamente. Sim, Maria, então vamos falar de Quartier. O Quartier foi aqui ou o Quartier também? O Quartier foi aqui, mas o Quartier foi em Recife. Eu, quando saí desse prédio de Candelária, eu fui para construir o Alice Grilo. Sim, vamos falar do Alice Grilo. Alice Grilo, minha obra do coração, porque o Alice foi uma obra que eu comecei e terminei. E geralmente é difícil você começar e terminar uma obra porque às vezes um engenheiro sai, você substitui, às vezes a empresa está com alguma obra que está com algum problema, então ele pega um engenheiro mais capacitado, não vou nem falar capacitado, mas assim, que ele já é mais treinado, colocar aqui, no meu caso, o que eu vou contar foi o caso do Quartier. Então, eu entrei no Alice Grilo ainda com mato. E eu terminei entregando as chaves. Então, foi uma obra que eu me identifiquei demais. Sabe, até hoje eu tenho clientes no Alice Grilo, eu tenho obras no Alice Grilo até hoje. Alice Grilo é aqui, né? Alice Grilo é ali, são aquelas duas torres ali perto no final do Nascimento de Castro. Sei qual é já. Então, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que é que eu sinto quando eu passo ali em frente àquela obra. Porque ali são, assim, são 2 filhos gêmeos ali. Eu gosto demais daquela obra, eu me identifico bastante. E lá eu tive muitas histórias para contar. Lá eu tenho amigos que trabalharam comigo, que são meus amigos até hoje. Todos os meus estagiários lá foram aproveitados. Foi mesmo? Foram. Legal. Hoje todos eles são engenheiros bem-sucedidos. Legal. Eu fico muito feliz. Né? Então posso citar aqui o nome de vários que passaram por mim. Hoje eu vejo, caramba, às vezes está até melhor do que eu, viu? Mas é muito bom saber que você treinou uma pessoa e ela tá num lugar de deixar que eu não tenho medo que ninguém, assim, que trabalhou comigo esteja melhor do que eu. Não. Se ela cresceu, é porque eu cresci também. Exato. Eu gosto disso, sabe? E para mim é motivo de orgulho. E, graças a Deus, eles reconhecem. Ah, Maria, lembra? Sabe? E no Alice Grilo eu tenho muita história para contar. Eu ganhei bode vivo. Foi. Sim, o bode foi no Alice Grilo. Eu ganhei um bode, porque o que é que acontece? No Alice Grilo, como também nas outras obras, eu sempre ganhei presentes, né? Como é que são esses presentes? A maioria desses funcionários de obra são pessoas simples, que têm um sítio, moram no interior. Então, essa turma de interior, eles gostam muito de presentear o que eles têm em casa, que é o de melhor que eles têm. E eu sempre aceitei de bom grado, né? Por exemplo, é muito ovo caipira. Galinha caipira. Galinha, é muita fruta, água de coco, né? Só que assim, um bode, sabe, vivo. Eu moro em apartamento, eu sempre morei em apartamento. Então, meu amigo, o que eu vou fazer com um bode vivo? E assim, foi toda a história do bode, que ele trouxe um bode na moto, sabe? Foi mesmo? Foi assim... Eu não posso, assim, não tenho como levar o bode vivo, mas já ganhei pouco, agora tudo vivo. Foi tudo vivo. Também. Porque assim, entre eles, você presentear com bode, com porco, uma galinha viva também, né? Você quer me dar um bicho para de morto, por favor. Aí eles começaram a trazer animais mortos, assim, a ribação, né? Que eles gostam de caçar, né? A ribação, a galinha já... tratada, sabe? Pelo amor de Deus, eu não tenho como matar bicho em casa, sabe? Eu gosto muito de bicho, mas
Eu não tenho, por favor, não façam isso comigo. Aí começaram a trazer muita fruta. Mas no Alice, eu aprendi muito. No Alice eu tive muito destaque. Por quê? Porque era uma obra que no Pico teve mais ou menos 260 funcionários. Isso é muito. E lá eu gostava porque era uma obra de condomínio, né? Não que as outras, por não ser de condomínio, não fosse, mas é porque ela era uma obra um pouquinho mais lenta. Então, eu poderia trabalhar os processos com mais calma, com mais cuidado. Hoje, meus funcionários, né? A grande maioria vieram do Alice Grillo. Né? E o Alice Grillo foi uma obra que, para mim, foi uma das coisas que mais valeu. Porque quem trabalhou no Alice, e eu tenho contato assim, Maria, foi graças ao Alice Grillo que eu consegui comprar minha casa. Comprei meu carro, paguei uma conta, casei. Eu tive casamentos no Alice Grillo, entendeu? É porque é uma obra de 2, 3 anos, é muita história, né? O Alice Grillo eu comecei em 2011 e terminei em 2015. 4 anos de história, é muita história. Então, assim... Menino que nasce, né? Menino que nasce. Hoje, por exemplo, como eu vou no Alice até hoje, né? Então, às vezes os meninos já estão tudo grande, e às vezes o menino tá grande, eu vi a pessoa grávida, né? E no Alice teve casamento de gente dentro da obra, sabe? Eu tive uma técnica que casou com um funcionário. E são, graças a Deus, super bem casados até hoje. Já passei por isso também, de funcionário se apaixonar por outro, né? Não, era uma... Era uma técnica de segurança? Era uma técnica de segurança, ela casou com um armador. Legal. E hoje... E ele chegou pra mim, né? São essas histórias que marcam. Ele chegou pra mim e ele não sabia fazer nada. Disse, não, vamos colocar você na armação. E hoje ele é um encarregado de uma grande construtora nacional. Tudo da Alice Grillo. Tudo da Alice Grillo. Então, são todos filhos meus filhos, sabe? E o Alice... Ele tinha... Eu tinha muita autonomia da empresa para opinar algumas coisas, não era uma coisa engessada, né? Então, as minhas ideias, eu pude trabalhar as ideias, claro, assim, que eu entendo perfeitamente. Nem todas as minhas ideias foram postas à frente, mas eu sempre fui muito ouvida. Então... Alice Grillo é qual empresa? Era da Moura do Bem. Moura do Bem. Isso. Você relatou já que você gosta muito da Moura do Bem, Eu gosto muito da Moura. Gosto. Não estou na Moura, mas eu ainda sou a Maria da Moura do Bem. Foi um sobrenome que eu incorporei. E eu tenho um ótimo relacionamento com todos eles lá. Sabe? Eu gosto bastante da empresa, né? E foi ela que me levou para Recife. Antes de ir para Recife, eu passei pelo Áurea Guedes, que é um prédio, 2 prédios que tem ali em frente ao Frasqueirão. Que é estrutura pré-moldada. Que era todo em pré-moldado, sabe assim? A gente recebia muita visita de estagiário, de estudante da UFRN, para saber como é que era, porque todas as peças não eram fabricadas em obra. A estrutura do prédio foi toda pré-moldada. Foi toda pré-moldada. Menos pilares. Menos os pilares, exatamente. Então, assim, era uma coisa muito diferente, porque geralmente, quando você tem um prédio pré-moldado, já vem as peças prontas, né? E lá não, a gente fazia na obra, tinha um calculista de São Paulo que nos assessorava, então tinha todo um tratamento para aquele concreto. Não era um concreto assim convencional que você joga, vibra, lança. Não, era, sabe? Já subia com as caixas para não ter furo, sabe? Legal. Então, aí o que aconteceu? Isso foi final de 2015, mais ou menos, né? Aí teve meio que começou até meio aquela crise, né, na construção. Aí a Moura disse assim, olha, Maria, a gente não quer perder você. E assim, eu quero sair. Então, mas aí a gente vai ter que levar você para Recife. Eu vou na hora. Eu sempre tive vontade de morar em Recife. Né? Na época eu tinha acabado de comprar meu apartamento, eu nem pensei. Eu disse, não, eu vou. Falei em casa, cheguei e disse, mãe, vou para Recife. Tá? Eu fiquei super feliz. Tá? Minha mãe chorava, assim. Mas... a minha ida para Recife foi um divisor de águas na minha profissão para melhor. Né? Porque, apesar de Recife ser muito perto daqui, né? Umas 4 horas a gente está lá. Mas a construção lá, os funcionários, é outra cultura. Lá em Recife, eu tive contato com alguns materiais que não tinham chegado aqui. Na época, tinha argamassa estabilizada, que é uma argamassa que ela vem como um concreto na betoneira. Então, lá eu estava
a Moura estava começando a trabalhar com essa massa, e a gente teve muito treinamento, né? Quando eu voltei para Natal, eu até tentei implantar, o pessoal não sabia direito como era, tal, mas lá era muita novidade. E eu fui assumir uma obra, que essa foi a obra mais difícil. É mais difícil, eu perguntei isso para você. Mais difícil. Ela foi a mais difícil por quê? Porque, como eu falei, é outra cultura. Os funcionários de lá são bem diferentes dos nossos, né? Lá eles falam mesmo, assim, na sua cara, não gostei, e não estou gostando disso, eu quero isso. Aqui eu noto que o pessoal ele tem um pouquinho mais de freio, um pouquinho mais de cuidado para falar. De respeito, né, tal. Então você imagina como foi a obra que me colocaram lá. Era uma obra que A primeira obra quando chegou em Recife foi essa? Foi. No outro dia eu já estava lá, né? Foi uma obra, ela estava... Era uma empresarial. Ela estava atrasadíssima, com o caixa muito estourado e os funcionários muito insatisfeitos, por conta de um problema de gestão que teve lá. Hermídias, quando eu cheguei na obra, fiquei a par da situação. Eu disse, não, eu vou me embora. Eu tive vontade de sair correndo, assim, na BR, correndo mesmo aqui para Natal, né? E ela foi muito difícil por causa disso. Eu peguei uma obra que ela tinha na faixa de uns 60 funcionários, assim, o pessoal estava muito insatisfeito com algumas coisas, e fiz uma reunião com todos eles, meu papo com os funcionários sempre foi assim, está acontecendo isso, não, vamos sentar para resolver. Eu sempre trabalhei também dessa linha, que se tiver alguma novidade para acontecer em obra, alguma coisa na empresa, que eles saibam por mim. Para evitar aquele telefone sem fio horrível que quando chega no último, chega uma conversa toda distorcida, fica um mal-estar na obra, fica uma dúvida, ninguém sabe se vai, como é que vai ficar. Então, não. Às vezes o cara tem... Aqui tinha, né? Vai me perguntar, é isso mesmo que vai acontecer, né? Mas aí quando tinha alguma coisa, né? Assim, eu fiz uma reunião com todos eles, quando eu cheguei, me apresentei, disse que eu ia precisar deles também, né? Porque eu peguei uma obra em andamento. Uma coisa foi como Alice Grillo, que eu comecei do zero. Outra coisa é você pegar uma obra em andamento em outro estado. Outra cultura, outro tudo diferente, né? E lá em Recife quando chove é um caos, né? Eu nunca imaginei, sabe? Quando eu fui morar lá, eu fui morar lá em janeiro de 2016. Então, quando foi em fevereiro lá, né, que chove bastante, aí o pessoal, eita, vai chover. Esse povo de açúcar, vai chover, um medo arretado. Amigo, mas quando a chuva veio, deu uma chuva lá, Hermídias, que eu perdi meu carro. Mas a chuva lá, tipo assim, a chuva de um dia todo chover? Não. Não é igual aqui que chove? Não, é porque Recife tem o rio lá, né, o rio Capibaribe, e ele tem muito braço, né, ele é muito ramificado. Então, Recife é uma cidade que ela está muito abaixo do nível do mar. Teve até teve até uma história lá de alguém que conheceu alguém no navio, sabe? E ele conseguiu visualizar e ele viu como o Recife é mais baixo. Então, quando lá chove, não precisa passar o dia chovendo, mas uma chuva um pouco forte, assim, 3 horas, alaga a cidade. E nesse dia, eu fui trabalhar de carro, né? Achando que era aqui como Natal, que tudo bem, quando chove, tem uns pontos alagados, mas aqui em Natal é muito bom porque você tem muitos desvios, você tem várias formas para chegar. Lá em Recife não, né? Fora um trânsito lá absurdo. Então, nesse dia, nossa, meu Deus, eu tenho a minha cabeça muito boa para a data, 16 de maio, nunca me esqueço. Eu cheguei na obra... essa obra, o quartier, ela era abaixo do nível da rua. É subsolo. Era subsolo. Então, eu cheguei na obra, eu estacionei meu carro num lugar que eu sempre deixava, né? Que era um estacionamento de uma padaria, que eu já tenho conversado com o cara, ele deixava eu colocar o carro lá, né? E, em Recife, aprendi muito isso, a ter muita flexibilidade de comportamento. Às vezes eu não conhecia, mas posso colocar meu carro aqui? Deixa eu fazer isso, sabe? E aí eu consegui, levava uns não, mas tinha mais sim do que não. Hermídias, eu cheguei, eu me lembro, era um eletricista meu, ele estava assim, andando. Sabe quando a casa alagada e alaga as pessoas e ela sai andando? Eu disse, meu Jesus, 3 elevadores embaixo d'água. É aquela foto que você mandou, né? Foi, mandei uma foto aí, meu Deus. elevadorzinho. Um elevador. Isso é quase pronto, né, já?
A obra já estava com os elevadores instalados. Então, assim, 3 elevadores embaixo d'água. E eu pensava logo, pronto, queimou a placa. Eu não pensava mais em nada. A placa é um Eu não pensei nem no meu carro, eu tinha deixado lá. Aí, assim, a obra ficou insustentável para trabalhar. Disse, não, eu liberei, voltei para casa. Nessa volta para casa, eu perdi meu carro. Foi mesmo? Entrou não? Entrei, na verdade, eu peguei lá uma rota, fui desviando para chegar em casa. E lá você não via onde tinha meio fio, assim. Aí passou um ônibus do meu lado. Veio aquela onda, nisso entrou água no carro e meu carro ficou dentro d'água. Hoje eu falo assim, natural, falo rindo até, mas na época foi desesperador, porque eu não sabia como o Recife, entendeu? Alagava. Então, lá, a água em Recife, a chuva, ela foi para... Eu tinha aqui, por exemplo, nessa obra, que ela era muito baixa, eu tinha que ficar olhando tábua de maré. E deu um problema lá na obra, que teve outras chuvas posteriores e a obra ficou alagada, que a gente teve que fazer um tanque com a obra feita. Então, teve que quebrar piso, né? A gente teve que fazer rebaixamento do lençol freático, que eu nunca fiz isso aqui em Natal, né? Porque, assim, eu sei que acontece mais nas obras lá em Areia Preta, mas quando na minha primeira obra que eu entrei para trabalhar, eu já cheguei, a fundação estava pronta, então eu não acompanhei nada de lençol, e lá eu tive que ligar para engenheiro de fundação para saber como fazia, mas assim... Porque, só uma curiosidade, no caso lá, você estava lá, aí você falou que a cerâmica toda arrancou, não foi? O lençol freático subiu, aí perdeu a cerâmica toda daquele pavimento, foi isso que eu perdi um concreto polido. Foi mesmo. Porque era uma garagem, a gente teve que fazer um tanque, aí você tem que fazer umas valas, né? Quem tiver oportunidade de visitar uma obra em Recife, principalmente as obras que são próximas à Avenida Boa Viagem, você vai ver que no subsolo ele tem como se fossem umas valas. E ela tem uma bomba, entendeu? Por quê? Porque se chover e alagar, essa bomba... ela canaliza a água. E aqui em Natal a gente não tem isso. Tem nada. Tem não. É muito difícil. Então, mas fomos andando, né, no quartier, e consegui trabalhar direitinho, eu entreguei a obra. Essa obra era empresarial? Era um empresarial, tinha 16 pavimentos. Mas assim, era 16 pavimentos que era como se fosse... eternos, né? Não, valer por 100, porque foi uma obra trabalhosa. Mas foi uma obra que eu aprendi bastante. É demais. Quanto mais difícil a obra, mais você aprende, né? E a gente entreguei, graças a Deus, no prazo acordado com os donos, e graças a Deus entreguei no azul, né? Ligeira boa aí, como é. Não, mas ali foi um verdadeiro desafio, né? Porque quando eu fui para Recife, eu pensava muito o quê? Eu disse, não, eu vim para Recife para trabalhar. Eu já deixei minha vida em Natal, e às vezes eu sentia muita saudade, né? Mas em Recife eu também estabeleci muitos laços, tanto que o meu telefone é DDD 81 até hoje. Tu liga 81 até hoje. Até hoje meu DDD é 81, porque eu ainda me sinto, mesmo, eu voltei em 2019, mas eu ainda me sinto muito ligada a Recife. Depois do quartier entregue, eu fui para uma obra chamada Living Tower. 42 andares com L ponto. Meu Jesus do céu. Sabe? É a obra do Alok, né? Era a obra do... Por que a obra do Alok? Porque depois de toda pronta, né? Eu já não estava mais morando em Recife. Eu fiquei sabendo pela imprensa, né? Foi até uma postagem no Instagram do Diário de Pernambuco, que ele fez aquele show de luzes nesse prédio, né? Nele ponto. E quando eu vi, eu disse... Não, peraí, eu vou ler de novo, né? Não, meu Deus, aí eu fiquei toda orgulhosa. Ai, meu filho, Living Tower. Living Tower, né? Você pegou do início também? Não, eu já estava uns 80% da estrutura pronta, né? E no Living, como era o Living, né? O Living eram 4 apartamentos por andar, mas a grande sacada do Living era a logística, né? Porque imagina, tinha 2 subsolos, né? Além de 42 pavimentos, o L ponto lá em cima tem 2 subsolos. Então, você imagina que um funcionário que está no subsolo, ele está no 40º andar. Aí ele vai pegar um guincho até lá, aí ele esquece alguma coisa, desce. Quanto tempo ele perdeu, né? Então, a gente teve que criar nessa obra, para ela ser mais produtiva, vários artifícios. Por exemplo, a gente colocava banheiros a cada
5, 7 pavimentos, agora eu não me lembro direito, porque se o funcionário quisesse ir, não precisava se deslocar até o vestiário. Foi a única obra que eu trabalhei que por um bom tempo eu era a única mulher da obra, né? Depois chegou uma técnica de segurança para me ajudar, assim, para me ajudar, assim, com conversas de mulher, porque a gente sente falta. Embora o pessoal que eu trabalhei lá, né, os estagiários, eu tenho um auxiliar de engenharia, eu tenho até hoje com eles como se eles fossem meus irmãos, né? Porque eu sentia muito protegida por eles. Então ainda tem esse vínculo até hoje com todo mundo? Tem. Sobre o estudinho, tem? Com grande parte. Por exemplo, esses de Recife, né? Que se eles estiverem me ouvindo, vão assistir, Vitor, Tom, Felipe e Arthur. Ai, meu Deus, são meus amores, sabe? Nossa, era muito interessante, porque Vitor tocava violão, ele toca até hoje, ele tem uma banda em Recife chamada Tríade. E eu toco violão, e comecei a tocar violão por Vitor. Que a gente, no intervalo do almoço, a gente meio que criou uma banda, sabe? Então, Vitor tocava e a gente cantava. Isso na hora do almoço, todo mundo lá, né? Que Recife, como é tudo muito longe, né? E tem o trânsito ainda, então é muito difícil você se deslocar lá. Então, eu ficava muito tempo na obra, eu almoçava na obra, né? Que eu também sou dessas, né? Eu almoço a mesma comida que funcionária. Eu também. Porque eu sou muito assim, se ele disser que tá ruim, a comida hoje não veio boa, eu vou saber que não veio boa. Então, na época eu almoçava na obra. E com eles eu estabeleci um vínculo muito forte até hoje, né? Eu lembro que eu tinha uns paquera lá em Recife, aí Vitor, eu vou sair, tá? Sabe? Vou fulano pra tal canto. Aí ele vai pra onde? Eu disse, não, eu combino com você. Por quê? Porque ele sempre sabia onde eu tava. Porque, sei lá, acontecesse alguma coisa, né? Eu não tinha ninguém por mim lá em Recife de família. Então, assim, era muito bom. Eu não sofria, assim, nenhum tipo de preconceito por ser a única mulher da obra. Sentia falta, sim. Por exemplo, o banheiro eu compartilhava com eles, sabe? Às vezes, assim, você queria conversar com alguma coisa de mulher, às vezes eles não valia a pena, embora minha relação com eles sempre foi muito aberta. Mas, cheguei na fase de acabamento do living, fiz a fachada, entendeu? Foi todo um estudo de logística que foi, como eu falei, foi a chave do living para essa obra ela evoluir, porque ela era muito alta. São 150 metros e lá em Recife as construções são muito coladas. Então, por exemplo, aquelas redes de proteção que a gente coloca em prédio, a gente tinha umas no living que eram sobrepostas, assim, de 3 a 4. É mesmo, para pesar. Para pesar, para o material não cair nas pessoas. E mesmo assim... E 42 pavimentos dá o quê? Dá uns 120 metros, né? 150. Era muito alto. Então, assim, eu acho que todo engenheiro de prédio que está na fase de fachada, eu acho que a pior fase é quando chega... meu carro tá melado de cimento. Meu carro tá... é melado de argamassa, mas é melado de cimento. Gente... Muito. Então, assim... Foi uma coisa que consumiu muito o orçamento da obra, foi lavagem de carro. Foi mesmo? Foi. A gente colocava a capa, eu tinha um funcionário só para colocar essas capas, né? Quem for engenheiro e tiver vendo aqui e tiver passando por esse período de fachada vai me entender. Porque realmente é um período muito tenso, né? Porque... Tudo bem, a gente não vai sujar por culpa, mas e a gente entende também que o proprietário do carro, ele teve um dano, então a gente tem que tratar. Mas aí, às vezes, lava e não fica como quer, você tem que fazer revitalização a quente e não sei o quê, sabe? Eu não gosto de carro, mas assim, essa questão de pintura eu aprendi bastante. Eu já passei por isso. Então, e teve muito isso no living, que a distância de uma obra para outra em Recife é 30 centímetros, sabe? Mas foi um período muito bom em Recife, assim. Eu voltei com muito conhecimento, voltei com muita ideia, voltei com materiais que eram usados lá e aqui em Natal ainda na época não tinha chegado, né? Mas para mim Recife foi um divisor de águas na minha carreira, sabe? Eu acho que eu não seria engenheira, gestora que eu sou hoje se eu não tivesse passado por Recife, porque lá eu aprendi muita coisa. Aprendi a me virar, aprendi a ter flexibilidade nos relacionamentos, porque eu não conhecia ninguém.
Isso é emocional, né? Isso é importante também. Entendeu? Aí, assim, com jeito, com conversa, né? Eu acredito que cada obra que você passa te prepara para a próxima. Então, cada obra minha, eu tinha uma preparação, assim, aqui você vai... A próxima você vai lidar com um funcionário meio esquentado, vamos botar esses aqui, logo para você fazer um estágio nisso aqui, né? E foi muito rica a minha vivência de engenharia em Recife. Fui entrevistada pelo Diário de Pernambuco, que para mim foi o que coroou, né? O pernambucano, ele é muito bairrista, ele dá muito valor que é da terra dele. Isso eu acho muito bonito. Então... Eles pensam muito da cultura, né? Bem rico. Você pode perceber, todo recifense é apaixonado por Recife, né? Eu também sou, né? Mas eu não sou de lá. Eu nasci em São Paulo, né? E eu me criei aqui em Natal. Tanto que eu não tenho sotaque, né, de lá, nada. Mas eu sei, num Dia Internacional da Mulher, entendeu? Sei reportagem do Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação na América Latina, para mim foi o que coroou. Realmente, valeu a pena estar aqui. Valeu a pena deixar Natal, né, deixar... todas as minhas amizades, né? Que eu vinha para cá... da cidade, né? Que eu vinha para cá muito de relance. Eu vinha num final de semana e voltava, né? E às vezes eu passava 3 finais de semana sem vir, quando tinha festa lá, sabe? Eu ficava por lá mesmo, sabe? Minha vida social também era bem intensa. Ei, Maria, você estava comentando que lá em Recife é diferente, né? O sindicato e o profissional de Recife, ele é mais... Você também falou aquela questão do café da manhã de Recife, Não, o café da manhã de Recife... é, assim, surreal, né? Então, por exemplo, uma das reclamações dessa obra que eu cheguei do Quartier era que eles estavam reclamando do café da manhã. Tá, beleza, mas qual é o café da manhã de vocês? Gente, olha, tinha pão, né? Aí tinha cuscuz, e não era assim, um dia pão, um dia cuscuz, não, era tudo junto. Era cuscuz, aí tinha aquela salsicha com molho, né, que eles adoram, eu gosto também. Carne moída, tinha charque, tinha... suco, leite, pão. É mesmo? Homem, era coisa demais. Eu disse, mas vocês vão reclamar do quê? Sabe? Porque o sindicato de lá é muito forte, né? Então, eu disse, rapaz, é o seguinte, eu tô vindo de um estado, que era aqui, né? Que era que o sindicato pede, exige um copo de café com leite com 2 pães com manteiga. E o pessoal lá produz. O que é que tá vendo aqui? Sabe? Então, eu sempre, quando um funcionário me chegava para questionar alguma coisa... isso eu vou contar aqui, tá? Eu aprendi com um encarregado meu, que hoje ele trabalha comigo, que quando um funcionário ele diz assim, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é assim, eu sempre contrapunha com alguma outra posição. Por exemplo, no Alice Grillo eu tinha um funcionário que a gente lá tinha umas metas, assim, cada funcionário tinha que fazer X metros de reboco por dia. Aí o menino fez, dá não para fazer. Um pedreiro, não dá para fazer não, isso na frente do meu encarregado. Ele disse, não vai dar para fazer? Tudo bem. Isso foi no começo da manhã, ele entregou o rádio para mim, né, que a gente tinha rádio, tirou a roupa dele de encarregado, vestiu a roupa de funcionário, colocou um capacete, trocou, né, porque capacete branco em obra e administração, né, colocou um azul, que era o de pedreiro, né, os funcionários, as funções são identificadas pelas cores do capacete. Ele disse, tudo bem, eu vou fazer o serviço. Quando deu 4h30, ele bateu a meta dele, chegou pro cara, e aí, eu fiz, dá ou não dá para fazer? Eu aprendi muito com esse meu encarregado, a gente também aprende com eles, né? Você quer argumentar, para o seu argumento se fazer valer, prove, né? Então, com isso foi sanado, né? Aí, pessoal, realmente, eu acho que a empresa já está dando o que realmente é mais para vocês. Vocês estão reclamando do quê? Agora, sim, tenham ciência que aqui não é restaurante. Se vocês quiserem comer determinada coisa, vocês tragam de casa. Mas a empresa não tá oferecendo nada abaixo do que é exigido. Aí eles começaram a ficar meus amigos, sabe? Vai conquistando devagarzinho. Vai devagarzinho, sabe? E eles começam a compartilhar a história, sabe? Aí é legal, essas histórias deles são legais. Rapaz, eu sempre valorizei muito essa questão do conhecimento de base. Porque assim, não sei se você já viu tem uma história que Marcelo Cortella conta. Que aí os caras tinham muito problema antigamente da caixinha vazia da pasta de dente. Já viu essa história? Não. Era assim, antigamente tem muita reclamação de caixa vazia de pasta de dente. E aí começou a vir muita reclamação, o supermercado chegava, a caixa estava vazia, o cliente reclamava e tal.
Aí contrataram um engenheiro, o engenheiro pegou a esteira, botou uma balança ultra sensível, né? Aí a caixinha vinha, quando a balança identificava que a caixinha estava vazia, parava a esteira e vinha um braço mecânico e empurrava a caixinha vazia, né? Aí botaram pra frente, gastaram não sei quantos bilhões nesse projeto e tal. E aí no primeiro ano, nenhuma reclamação, 100% de sucesso. Aí quando os caras foram olhar, a máquina tava desligada, assim, ó. Tava desligada, a máquina foi desligada rapidamente. Tava desligada há não sei quanto tempo. Uhum. A diretora disse, rapaz, a máquina desligada, a gente gastou não sei quantos milhões nessa máquina e não tá funcionando. O que é que tá acontecendo? Aí foi pro mestre. Aí do mestre foi pro encarregado. Aí quando chegou no setor de produção, a pessoa falou, ó, o negócio funcionava de fato. Só que era muito chato. A gente tava produzindo aqui, vinha, parava a esteira, o bração foi e empurrou. Então a gente juntou aqui uma vaquinha, fez R$80, comprou um ventiladorzão bem grandão assim, e botou do lado aqui na esteira. Quando a caixinha vem, já empurra já. Então, assim, tem muito conhecimento da base que facilita demais o processo de obra, né? Exatamente. Às vezes a gente fica tentando inventar a roda. Né? Exatamente. É sempre bom e você... E eles gostam disso, né? Eu sempre valorizo isso. Eu gosto, não, porque eu sou engenheira, tal. Não, eu aconselho, né, quem está se formando, escutem bem quem já está na estrada há mais tempo que você, tem humildade, né? Porque o que acontece muito é o engenheiro recém-formado, ele chega na obra, parece um pavão, assim, menino, calma, meu filho, você está chegando agora, está começando agora, entendeu? Então, você tem que ter... Eu acho que uma das coisas, assim, que me ajudou muito é que eu sempre... Assim, vamos fazer isso. Eu nunca tomava, assim, as decisões só. Eu sempre chamava todo mundo, gente tem que fazer isso aqui, isso aqui, esse aqui. Como é que a gente pode atacar aqui? Sabe? Humildade intelectual, isso aí é exatamente. Né? Vamos lá, doutora Maria. Vamos lá. Barros aí, sucesso na engenharia civil. Maria, vamos lá. As perguntas aqui que a gente levantou para você. Sim. Maria, aí, já chorou em obra? Não. Nunca chorou? Não. Eu sou difícil de chorar, né? Eu não sou aquela mulher chorona, não, sabe? Não, eu não sou aquela pessoa muito emotiva, não. Eu chorei em uma situação que... Uma obra a gente teve que encerrar um contrato, né? E a gente teve que demitir muita gente. Então, o que a empresa falou? Maria, você tem que demitir essas pessoas. E foi muito difícil. Assim, eu realmente fiz isso porque foi uma coisa que a empresa exigiu, exatamente, né? Foi ler, juntar todo mundo e você pegar um papel e ler o nome assim, um por um. Foi tipo a lista de Schindler mesmo, né? Foi, né? Mas aquilo doeu, porque... Você imagina, né? Quando você desliga um funcionário, ainda hoje, para mim, é a coisa mais difícil, é você desligar uma pessoa, por qualquer motivo que seja. Porque existe uma família por trás. Sim, né? Então, essas famílias, se o funcionário tiver feito alguma coisa, assim, realmente que cabe a demissão, ela não tem, muitas vezes, culpa. Os filhos, as crianças, né? Geralmente, as esposas desses funcionários não trabalham, né? A família vive do sustento do funcionário. Então, assim, para mim foi muito difícil. Mas eu desabei quando eu chorei em casa. Quando eu cheguei em casa. Eu chorei bastante, assim, caramba, como é que vai ser? Assim, a forma como foi, sabe? Mas, assim, eu chorar na frente deles, não. Não, eu já passei pelo processo de desligamento, mas você vai desligando no decorrer da obra, né? Às vezes você vai reduzindo ali a equipe, vai parabenizando, agradecendo. Isso, que eles já sabem. Por exemplo, um carpinteiro, ele sabe que na obra é uns 7 meses, né? Eles sabem, tudo bem, né? Mas assim, você demitir do nada, como foi o que aconteceu realmente, e foi uma coisa que me marcou bastante. Maria, outra história que eu queria saber de você é o seguinte. Já teve alguma situação assim que um funcionário foi muito incisivo, ou meio ignorante com você e tal? Ou foi machista até? Como é que você saiu de uma situação desse tipo? Como é que... Teve alguma experiência desse tipo? Tive, apesar de tudo, né, assim, no geral, como eu falei, eu tenho um bom relacionamento, mas sempre tem aqueles que querem se sobressair, sabe? É você realmente colocar ele no lugar dele, sabe? Isso aqui dá para você, não dá? Então, não vale mais a pena. Eu sempre digo aos meus funcionários, tem que estar bom para os dois lados, tem que estar bom para mim, tem que estar bom para você. Não está bom para nenhum dos lados, então vamos desfazer nossa parceria de trabalho. Agora, sim, nunca devolver no tom que está vindo para você, sabe? Isso aí, você não pode perder sua razão. Então, assim, sempre tem uns atrevidinhos, né? Aqueles que
que geralmente, assim, a conversa que a gente chama em obra, a conversa da boca miúda, vai por um concentre que realmente é aquele bocão que fala, entendeu? Mas aí você chega no bocão e fala, ó, é isso aqui assim, entendeu? Dá pra você. Eu sempre fui muito incisiva nessas coisas, sabe? Eu não gosto muito, não, vamos ver, amanhã a gente vai ver isso. Não, porque você vai criando no funcionário uma esperança que você já sabe a solução que você tem que tomar. Então, eu sempre, não, ó, é assim, dá ou não? Olhando no olho do cara mesmo, sabe? Dá ou não? Dá. Então vamos trabalhar, que é o melhor que a gente faz. Não dá, amiga, então tchau. É engraçado que a obra sempre tem, né? Tem sempre essa figura... Sempre que ele tem. é o que movimenta. É o que movimenta. Geralmente ele entra logo na cipa, né? Maria, geralmente ele é um cipeiro, né? Que ele tem tem 2 anos de estabilidade, né? Ele tem uma estabilidade, né? Mas só que essas normas da CIPA, né, do Ministério, elas vêm mudando, graças a Deus. Porque o que o pessoal acontecia é que às vezes o cipeiro acha que ele é um deus, né? Assim, não é. Ele tem que estar do lado da empresa e dos funcionários, né? E ele também tem que zelar por isso. Ele tem que fazer aquele meio termo, né? Exatamente. Graças a Deus, eu tive uma vez, falando em cipeiro, eu tive um caso, não comigo, de um cipeiro que ele levantou a mão para bater numa funcionária minha. E ele foi demissão por justa causa. Sabe? Ele colocou a empresa na justiça, eu fui para 7 audiências, eu disse, não, quem vai sou eu. Sabe? Eu não mandava ninguém, não, assim, quem vai sou eu. E ele perdeu todo, assim, foi perdendo, sabe? Mas, assim, eu nunca admiti que nenhum funcionário meu destratasse, nem que a mulher destratasse o funcionário e nem que o funcionário também tivesse algum tipo de má educação com algum funcionário meu. Eu sempre prezei pelo bom clima da obra, né? É importantíssimo, Então, teve essa situação numa obra que eu gerenciei. Maria, o negócio você não suporta em obra. Você fica assim, indignado quando vem obra. Eu não suporto, tipo assim, cerâmica desnivelada, rejunte de cerâmica que não encontra, ou se não, por exemplo, você tem uma parede que ela tem um vão de janela, aí a parede está toda pronta, mas o vão não está, sabe? O quebra-quebra eu gosto, porque o quebra-quebra para mim é a transformação. Eu posto muita foto nos meus stories, no Instagram, de essa parte assim, eu sempre gosto muito da legenda, eu estou desconstruindo para construir, né? Então, eu penso assim também. Então eu adoro o quebra-quebra, né? Que é a fase inicial de uma obra, mas eu não gosto de serviços inacabados e serviços, assim, principalmente a parte de revestimento, que é a parte da engenharia que eu mais gosto. De uma obra, eu amo revestimento, assim, eu gosto de estar perto. Acabamento final é com você mesmo. Eu gosto de estar lá me envolvendo. Não, vamos fazer aqui a pedra de partida, a paginação, coloca aqui. Eu adoro isso. Qual é a parte que você não gosta? A parte que eu não gosto de obra... É etapa, né? É uma etapa da obra que eu não gosto muito. Eu não gosto muito... Ixi, Maria, porque a obra é todo, né? Muito, né? Eu não... Não é aquela etapa inicial ali de movimentação de terra, que o canteiro não fica bem definido. Eu não gosto muito essa parte, assim, do canteiro, sabe? Porque, geralmente, realmente, assim, aqueles que a gente chama de serviços preliminares, eu não gosto muito, porque o canteiro, ele vai mudando de acordo com a obra, né? Aí, às vezes, você pensa... A obra é muito dinâmica, né? Às vezes, você planeja uma coisa e não dá para o canteiro ser ali, você tem que botar em outro canto, aí não dá, sabe? Essas coisas do canteiro eu acho muito... Né? E às vezes tem umas obras que exigem que o canteiro fique até o final daquela mesma forma e não dá, sabe? Aquela mudança de canteiro, sabe? Aí você tem que levar os computadores, aí tem que chamar o cara da rede, tem que chamar o serviço da internet para mudar. Aí passa um caminhão, bate o fio. Essa parte é que eu não gosto, sabe? Eu gosto da estrutura, eu gosto muito de conferência de aço, sabe? Mas essa parte de canteiro não é muito minha praia, não. Maria, vamos falar sobre um assunto interessante aqui. Tu já foi assediada em obra? Já rolou algum problema assim pelo fato de ser mulher em obra? Assim? Não. Já rolou, não? Não. Porque a obra é um ambiente muito machista, né? Você tem pessoal sem muita escolaridade e tal. Exatamente, certo? Assim, então, ele realmente é aquele pessoal bem
né? Embora eu tenha alguns funcionários que são muitíssimo educados, até muito mais do que a gente pode até trazer aqui um deles, que é até mais educado do que muita gente que tem até pós-graduação por aí. Mas eu sempre me dei os respeito. Sabe assim, por exemplo, em obra, eu nunca trabalhei com roupa muito decotada, com roupa muito justa. Eu sempre procurei trabalhar assim com manga 3/4, né? Eu sempre me preocupei muito em obra com a minha aparência. Então, por exemplo, a minha posição de lá era de gestora, né? Então, eu sempre tinha que me colocar que a roupa, ela intimida muito você. Por exemplo, um juiz, ele é de preto porque preto é uma cor que fecha, que intimida, né? Eu tô de rosinha porque, assim, para mostrar que eu também sou engenheira fofa, alegre, né? Sabe? Mas, assim, eu sempre me procurei me vestir, assim, realmente de acordo com o cargo. Então, eu nunca tive. Por exemplo, eles, às vezes, assim, tem um estagiário de desenho, assim, sabe? A pessoa linda, fulana linda, sabe? Mas, assim, comigo, eu nunca tive nenhum caso, assim, de assédio, de desrespeito, não, sabe? Porque eu sempre me dei. E assim, algumas vezes, como a gente citou anteriormente, que eu precisei colocar um funcionário no lugar dele, eu soube colocar, mas assim, com muito respeito, com muita autoridade, né? As palavras duras e as palavras certas, mas assim, com atitudes realmente coerentes. Ó, é isso, acabou. Entendeu? Obra é uma coisa que você não pode deixar pulverizar muito, né? A insatisfação, o foco, o desrespeito, você tem que acabar com aquilo ali de imediato. Né? Se for preciso, tomar uma medida até um pouco mais enérgica. Tu tem algum problema? É muito difícil a gente ver em obra hoje banheiro feminino, né? O que é que você pensa sobre isso aí? É porque, Midas, eu acho que apesar de a mulher estar bem inserida hoje, bem mais na engenharia do que quando eu comecei, eu acho que alguns valores, eles ainda persistem. Como, por exemplo, é muito difícil ter um banheiro feminino. Banheiro com acessibilidade, né? Não, difícil, nunca vi. Nunca vi. Sinceramente, das obras que eu passei, por exemplo, até essa obra que um bom tempo eu fui a única mulher, o banheiro eu usava os meninos também, né? Aí eu tinha que falar, olha, cuidado, não molhe muita pia, sabe? Sabe, aí às vezes levava algum negocinho assim para ficar um pouquinho mais florzinha, negocinho. Mas aí eles derrubavam, sabe? Não estavam nem aí, eu não vou levar mais nada não, sabe? Mas assim, eu nunca tive um banheiro assim, só meu ou só das meninas, não. Sabe? Eu acho que poderia ter, né? Assim, seria até, Hermidas, um passo para a gente ver como a gente vê muito em São Paulo, né? Pedreiras, né? Mulheres serventes, mulheres mestres de obra, né? Eu concordo com você que a gente tem comentado que a construção civil, ela precisa estar preparada para o ambiente feminino, né? Precisa ter um vestiário feminino. Exato. Precisa ter banheiro feminino. Exatamente. Isso é importantíssimo, realmente. Uhum. Até para você ter a entrada dessas novas profissionais, né? Exatamente. E outra coisa também, assim, que eu estava até refletindo, né? A questão de banheiro com acessibilidade também. Eu já tive fornecedores de serviço que tinham deficiência. Uhum. E ele precisava do banheiro com acessibilidade e tal. Enfim, é importantíssimo. Hoje é um pouquinho difícil a gente encontrar por aí. Eu acho que a gente está encerrando aqui o nosso podcast. Uhum. Tem uma pergunta também que a gente tinha comentado sobre o que você não suporta em obra, a questão do pessoal, um é irmão do outro, né? O pessoal trabalha em família. Eu não costumo contratar famílias. Por quê? Porque já aconteceu, né, um caso de, por exemplo, tinha um funcionário, ele tinha na obra um irmão, aí arrumou lá teve lá uma briga com um terceiro e o irmão, que não tinha nada a ver, tomou as dores, sabe? Então, isso foi até um caso que aconteceu, sai para almoçar e Maria volta, que foi? Então, uma briga aqui na obra, maior pau do mundo. Quando eu cheguei, era sangue lá no meio, sabe? Ele deu polícia e tudo também, não? Não deu polícia não, mas eu tirei todos os três. Sabe? Eu não quero confusão nem de obra, né? Porque assim, Hermidas, o ambiente de obra, você é responsável por tudo que acontece. Tudo, Entendeu? Eu lembro que eu tinha um estagiário que ele vendia Telex Free. Vixe. Sabe? Então, assim, até uma operação mal sucedida, eu poderia responder. Entendeu? Então, quando eu soube assim, você quer vender seu Telex Free, você pode vender agora do portão para fora. De fato, ele pegou o computador e foi vender lá na calçada, né? Mas tudo que acontece em obra, pronto, tem uma briga. Entendeu? Sei lá, Deus me livre, graças a Deus nunca aconteceu comigo, uma morte em obra. Você fica
eu tive amigos que tiveram acidentes de trabalho fatais em obra. E eu não desejo isso a ninguém, sabe? Porque você tem que ficar na delegacia constantemente, né? Você fica com seu nome vinculado a isso. Nicha de trabalho, vai pra tudo, imprensa, né? É uma coisa assim que a família do funcionário vai. Então, é uma coisa assim muito séria. Então, eu não gosto de trabalhar porque pode ser uma bomba relógio. Pode ser que ele crie caso com algum outro funcionário e o outro fazer como eles dizem, né? Toma partido. Então, eu não gosto de contratar, a não ser assim, que eu sei, olha, eu não gosto de contratar, sabe? Então, assim, por exemplo, eu posso arrumar emprego para um irmão em outro lugar, sim, entendi, né? Mas eu não sou... É uma prática que eu não gosto e não recomendo muito. Importante isso. Tu já teve algum problema de polícia em obra, já? Algum furto? Já rolou algum furto em obra? Alguma coisa desse tipo, assim, que teve a polícia... furto considerado, assim, enfim. Não, que teve a polícia, não. Sabe? Às vezes tem uns furtos, assim, um pouquinho mais leves. Por exemplo, às vezes um funcionário, assim, de má fé, ele passa alguma ferramenta por baixo do tapume, e aí no final do expediente ele dá a volta e pega, né? Para isso, a gente instalou câmeras nas laterais das obras. Eu tinha um problema em obra, numa das obras, que sumia muita extensão. Entendeu? E a gente, eu disse, não, cadê as extensões dessa obra? Não é possível, a gente comprava, um tempo sumia. O que a gente... como foi que a gente conseguiu chegar? Quando termina o almoço em obra, né? Então, todo mundo tem um porco ou um cachorro para dar de comer em casa. Então, fala, se levar comida, lá, vai, leve, né? Então, o cara pegava aqueles balde grande de manteiga, colocava a extensão, cobria com a lona e colocava a comida por cima. Então, quando ele saía com o balde, era abordado pela portaria, o que é que tem nesse balde? Ele levantava a comida. Embaixo era a extensão. E embaixo era a extensão. Só que a gente começou a desconfiar e a gente pegou o cara no flagra. Então, deu uma justa causa para ele. Caramba. A gente teve problema de furto em obra, assim, de roubar maquita. Mas, recentemente, agora a gente teve problema na obra que o pessoal roubou a fiação da subestação. Mas nada considerado, não. A gente fez o BO e tal. Muita coisa. Maria, acho que para encerrar aqui, algum momento muito engraçado de obra, assim. Tem alguma experiência, assim, muito engraçada, assim, que... não sei, porque realmente a obra toda hora é engraçada. Obra não são só dores, né? Também tem as delícias, né? Tem, Mas é um fato que eu ri muito hoje. Eu estava em Recife e teve um incêndio lá na subestação, sabe? Aí todo mundo correndo com fogo, não sei o que, essa hora do almoço, né? Aí tem um estagiário lá meu, o Wellington, ele lembra disso, porque a gente conversa isso até hoje. Hoje ele é um grande engenheiro em Recife, a gente estava até conversando semana passada que ele está numa obra lá top, assim, muito legal. Aí ele, não, eu tenho o curso aqui do bombeiro, não sei o que, de incêndio. Aí chegou lá, nada, né? O extintor falhou. Aí ele todo sem jeito, quando ele voltou, foi em cima dele. Eu tenho muita história engraçada em obra, sabe? De por exemplo, teve esses bichos que eu ganhei, assim, que realmente eu não sabia o que fazer. Tinha a cachorrinha, né? A cachorrinha Cheyenne. Era Cheyenne, era uma cachorra que a gente criava na obra lá em Recife, que até o dono mesmo sabia que a gente tinha, né? Já era a quarta obra dela, era dos carpinteiros. Ela teve cria em obra, teve os cachorrinhos. Eu disse, beleza, todo mundo já doido para levar os cachorros, né? Recém-nascido, não vai, fiz uma reunião, disse, não vai levar nenhum cachorro. Quando eles desmamarem, aí eu dou para vocês fazem um sorteio entre vocês e vocês levam. Aí quando ela desmamou, isso foi começo expediente, foi, né? Não era para ter dito isso no começo. Eu disse, pode levar os cachorros de Cheyenne. E eles trancaram os cachorros nos armários, né? Aí eu tinha o meu zelador, ele era mudo. Ele... Aí ele apontando pro vestiário, eu sei que eu fui lá, né, pedi para quem tava a sair, e os cachorros estavam tudo lá trancados. Gente... Tudo nos armários. Tudo nos armários trancados. De metal, sem ventilação, sabe? Já ganhei caranguejo, por exemplo, um funcionário meu, até hoje ele mora perto do mangue. Aí ele pegou uns caranguejos e trouxe no ônibus para mim num saco, os caranguejos vivos. Aí eu tenho até uma foto disso. Aí ele colocou assim no lugar, o caranguejo rasgou, aí era um monte de caranguejo assim espalhado. Foi.
É sempre alguma resenha, a maioria relacionada com um funcionário, sabe? É um pessoal que eles precisam de muito pouco para se divertir, assim. Então, a gente aprende muito com eles, a questão de dar muito valor que a gente tem. Às vezes a gente tem tanta coisa e reclama, e eles com tão pouco e dão tão graças a Deus, né? Eu acho engraçado bacana. também que a experiência que a gente tem com eles, às vezes se encontra em outra obra, né? E aí já tem essa conexão já bem elaborada. Aí disse, e aí a mulher, sabe como é que tá? E vai pro interior, disse, ó, avisa que tá indo, viu? Vai pra casa, avisa que você tá indo. Não sei o quê, sabe? Mas, graças a Deus, Hermidas, é uma coisa que faz parte de mim, e a engenharia, ela me fez ser uma pessoa, assim, melhor nos relacionamentos, ser mais tolerante, escutar mais, entendeu? Ter muita humildade, que é o recado que eu deixo para os engenheiros recém-formados. Tenham humildade, né? Não achem que vocês estão saindo da universidade com tudo pronto, não. A universidade é muito pouco prática. Entendeu? Eu acho que, eu não sei como hoje estão os cursos de engenharia, mas eu acho que poderia ser um pouco mais voltado para o nosso dia a dia de obra, né? Como fazer uma folha de pagamento, entendeu? Os direitos e os deveres dos funcionários, do engenheiro, sabe? Uma coisa do direito mais voltado para assim, porque a gente hoje aprende muito em obra. Tanto que na época que teve a pandemia, né? Tinha muita gente que queria estagiar em obra, porque você vai ficar com um conteúdo muito teórico, né? Então, essas experiências de obra não aprende na faculdade. Não aprende não, entendeu? Você vai fazer uma visita técnica, mas é uma coisa muito pontual, muito rápida, né? Então, é esse o recado que eu deixo, né? Para as engenheiras, né? Então, sejam firmes, sejam humildes, sejam humanas, usem o lado de vocês para trazer o funcionário para vocês, né? E, no geral, é que vocês têm humildade de ouvir, né? Uma coisa que eu aprendi a ser... Na engenharia, ser uma boa ouvinte, né? Não ache que vocês estão saindo da universidade com a bagagem toda pronta, não. Mas aí eu aprendo todos os dias. Até hoje eu tenho 15 anos de formada. Eu me formei com 28 anos, então vocês somem aí para ver quantos anos eu tenho, né? Brincadeira, eu tenho 43, com muito orgulho. Mas a gente aprende todo dia. Cada obra é uma obra diferente, né? Se você, por exemplo, se eu fizesse outro Alice Grilo, seriam novas experiências, né? Cada dia a gente aprende, então escutem seus funcionários, né? Tem gente que tá lá há muito mais tempo que você, que já viveu, então dê ouvido, e nunca diga, não, eu sou engenheiro da obra. Não. Entendeu? Você é um engenheiro da obra, mas nunca se façam valer disso para tomar alguma decisão e para criar respeito, né? Criem conexões. Uma obra, ela não é feita um engenheiro só. Se o engenheiro se bastasse, ele estaria sozinho na obra. Ele sozinho levantava, né? Dobrava, colocava lá os ferros, né? O aço, a gente consertava guincho. Não, a gente precisa das pessoas. Até o funcionário mais humilde, ele tem uma função lá que ele vai te ajudar. Então, sejam humildes. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando nosso primeiro podcast. Compartilha, curte. Se tiver dúvidas ou quiser ter alguma dúvida com Maria, né? É só seguir Maria no Instagram dela, que vai estar aqui, né, Mária? Você bota aí ele depois. Uhum. Também tem o Instagram do Resenhas de Obras, que você vai estar acompanhando esse conteúdo. E tem o meu Instagram pessoal, que é o @HermidasLopes. E obrigada, Hermidas, por esse convite. Foi uma verdadeira viagem ao tempo fazer esse podcast. E vamos juntos. Estou muito feliz por ser a primeira, né? A gente que se conheceu nos corredores da universidade. E muito obrigada pela oportunidade. É um prazer, Marisa, estar aqui do meu lado. E é isso aí. Valeu, pessoal.